Uma olhada em Jesus torna meu coração tão silencioso, tão calmo. Uma olhada em Jesus torna meu coração tão tranquilo. Mesmo se estou resignado muitas vezes, uma olhada para Jesus já torna meu coração tão silencioso. Se meus amados estão longe de mim e amigos me rejeitam, tudo isso passará. Então eu apresento a Ele o meu sofrimento. E assim, uma olhada para Jesus já silencia o meu coração. Uma olhada para Jesus torna o meu coração tão silencioso. Se mesmo estou muitas vezes resignado e o meu coração está apertado, uma olhada para Jesus torna o meu coração tão silencioso. Assim eu caminho adiante, equipado nas batalhas e lutas, para chegar àquele Canaã. Assim tenho a coragem. Uma olhada para Jesus já silencia o meu coração. Uma olhada para Jesus silencia meu coração. Uma olhada para Jesus silencia o meu coração. Mesmo se muitas vezes estou resignado, o meu coração está suspirando e atormentado. Uma olhada para Jesus já aquieta o meu coração. Uma olhada para Jesus já aquieta o meu coração. Uma olhada para Jesus já aquieta o meu coração. Mesmo se muitas vezes estou resignado, meu coração está suspirando e atormentado, uma olhada para Jesus torna o meu coração tão quieto. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu, que era um inimigo da cruz, até que me Deus dominou. A graça me ensina o temor de Deus. E ela tirou todo o medo de mim. E a graça venceu o pecado, a morte, quando eu cheguei à fé. Em aflição, perigo, na noite da morte, seja a graça o guia. Ela me levou, através de tudo, fielmente. E a graça me leva para o lar. Quando lá na pátria celestial do céu estiver diante do trono de Deus, como um que foi encontrado pela graça e pelo salário da cruz.
quando tivermos já incontáveis milhares de anos lá na sua glória, o meu coração ainda cantará da graça como no primeiro tempo. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem então bem-aventurança, cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. Eles vêm das correntes de tormentas, vêm do caminho de espinhos. Eles vêm da montanha, eles vêm do vale, para o lugar onde a alma descansa. Eles estão vestidos com as vestes de casamento e encontram-se com o noivo, que uma vez os comprou com sangue no duro madeiro da cruz. Lá o Senhor ajunta a multidão, redimido do sofrimento do mundo. Não pecado, não morte, não enfermidade, não noite haverá mais lá. O velho passou, o Senhor fez tudo novo. Louvor e glória ao Cordeiro ecoará por sua graça e fidelidade. Eles vêm das correntes de tormenta, eles vêm do caminho espinhoso, eles vêm da montanha, eles vêm do vale para o lugar onde a alma descansa. Eles estão vestidos com as vestes de casamento e encontram-se com o noivo, que uma vez com sangue os comprou no duro madeiro da cruz. Olhe para os portões do céu. Está também totalmente aberto para você. A luz celestial está iluminando, o Senhor está acenando e está chamando amorosamente você para vir a Ele. Os santos estão lá perseverando, esperando por ti já há tanto tempo. Anjos saúdam a você com alegria, todos diante do trono de Deus. Eles vêm das tormentas, das correntes de tormenta, do caminho espinhoso. Vêm da montanha, eles vêm do vale para o lugar onde a alma descansa. Estão vestidos com as vestes de casamento e encontram-se com o noivo, que uma vez os comprou com sangue no duro madeiro da cruz.
Glória e louvor seja ao Senhor. Nós começamos esse culto a Deus do nome do Senhor. Para isso nós saudamos todos os nossos irmãos e irmãs mundialmente que se ligaram via internet. Saudamos de todo o coração. Quando as duas irmãs cantaram um hino, eles vêm do leste e oeste, do sul e do norte. Eu pensei comigo, quão bom seria se nossos irmãos pudessem estar aqui presentes, preenchendo esse salão. Mas, infelizmente, isso não é possível. E mesmo assim, nós estamos ligados com todos os nossos irmãos e irmãs mundialmente no amor de Deus e na mesma fé na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Céus e terra passarão. A palavra de Deus permanece eternamente. O Senhor, Ele mesmo, quando esteve diante de Pilatos, Ele testificou que Ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. E Ele disse, todos que são da verdade ouvem a minha voz. Glória e louvor. Isto vale ainda hoje. Todos que são da verdade ouvem a sua voz. Nós somos gratos a Deus por ontem à noite. Somos gratos pela mensagem que é precursora, foi enviada sendo precursora da sua segunda vinda, que nos é pregada, que Deus nos concedeu graça para ouvi-la, para crer nela, e que Ele a revelou a nós. Isto é muito importante. A revelação da palavra de Deus. Nós somos gratos pelo envio do seu profeta, pelo dia, pela mensagem que nós pudemos reconhecer tudo isso. Se também as coisas ao nosso redor não nos agradam, nós confiamos que o Senhor nos guia e direciona. Também nesta manhã, eu leio uma palavra de introdução do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27, conhecida de todos nós. Isaías 40, a partir do versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que se acha debilitado. Os jovens se cansarão e desfalecerão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não desfalecerão. Até aqui. Uma preciosa palavra de Deus.
No começo, uma pergunta, e então uma exortação, e então uma promessa preciosa. Por que dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Irmãos e irmãs, nada está oculto ao nosso Senhor. Ele vê no que está oculto e reconhece todas as coisas. Não sabes ou não ouviste? Um eterno Deus é o Senhor, o Criador da terra. Ele é que, através da sua onipotência, carrega todo o universo. Ele não se cansa e não desfalece. Não. Isto é impossível no nosso Senhor. Ele não é um ser humano que pode descansar ou se desfalecer. Não. Inescrutável é o seu entendimento. E então a promessa da força, ele dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Não se passa conosco assim, talvez mais a uns, outros menos, nesses dias. O que acontece ao nosso redor, não nos sentimos também desfalecidos? Não nos sentimos também fatigados? Mas nós temos a promessa que Ele concede força aos desfalecidos, aos debilitados, força, cheio de força. Isto para mim é a verdade de Deus, isso é verdadeiro. Que jovens desfaleçam e se cansem, e moços caiam desfalecidos, mas os que esperam no Senhor, isso nós fazemos nesta manhã. Nós perseveramos no Senhor, que Ele possa, através do seu Espírito Santo, vir no nosso meio e todos os lugares onde a sua palavra é ouvida, que Ele possa estar presente. Aqueles que esperam no Senhor recebem nova força, que lhe cresçam novas asas como águia, que caminhem e não se cansem, que peregrinem e não desfaleçam, que o Senhor possa conceder a todos nós. Vamos agora nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça, nós te agradecemos por tua fidelidade, nós te agradecemos por tua preciosa palavra, pelo sangue da nova aliança. Nós te agradecemos pela mensagem. Nós estamos convictos que também tu, nesta manhã, estás presente para ajudar, para abençoar, para conceder nova força, pois esperamos ansiosamente por ti também nesta manhã. Nós sabemos que nada está oculto e permanece oculto a ti, mas tu és que conheces, tens o destino de todos nós em tuas mãos. E isto é para mim, para todos nós, um grande consolo e uma convicção, uma confiança. Venha nesta manhã ao teu direito, atue através da tua palavra e através do teu Espírito Santo. Guia o nosso irmão, fortifica-o através da tua unção e através do teu poder, para dizer aquilo, o que nos edifica, para dizer o que hoje, nesta manhã, tens
Tu tens a nos dizer. Nós te agradecemos a Ti. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. E pedimos a Ti, chegues Tu ao Teu direito, à Tua razão, com todos que nessa manhã ouvem a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Por favor, irmão Frank. Seja dada a gratidão ao Senhor pelo privilégio que nós podemos ouvir a sua santa e preciosa palavra, crer, vivenciar e vivenciar, crer e vivenciar. Nós somos gratos já por aquilo que foi lido e foi dito. Vocês todos sabem, nós nos tornamos idosos e se então está escrito que o Senhor concede aos cansados nova força, isso me lembra em uma oração que eu fiz há pouco ao Senhor. Amado Senhor, conceda-me a força que eu tinha há 40 anos atrás de novo, para que eu possa finalizar a missão. Se chegamos no ano 87, então os 90 anos não estão mais muito distantes. E nós olhamos para trás, para todos os muitos anos nos quais a palavra do Senhor foi carregada, pôde ser carregada. Também hoje, nós saudamos a todos mundialmente e também tomamos as saudações que nos foram enviadas. O irmão Mwamba, da Austrália, telefonou e eu lhe perguntei qual as horas em vocês, e ele disse, já será em breve 7 horas da noite. Se vermos a diferença de fuso horário, as zonas temporais, se levarmos em conta isso, o mundo inteiro está repartido e mesmo assim, mesmo se pessoas às 4 horas da manhã se levantam, mas elas se levantam para ouvirem a pregação, todos saúdam de todo o coração, especialmente o irmão Chovava, que é doutor e foi abençoado pelo Senhor. Ele disse, irmão Frank, nós ouvimos, o irmão Gonga disse, 25 estações de rádio ouvem as pregações que são transmitidas de todos os lugares, saudações de todos os lugares, saudações de Joanesburgo, de Pretória, de Edmonton, de Ottawa, de Montreal, de Toronto, o irmão João de Bucareste, deixa saudar, o irmão Tati de Bruxelas, deixa saudar, o irmão Müller do Mar Oriental, deixa saudar. Se juntarmos todas as saudações, se pudesse fazer isso, somos simplesmente gratos. O irmão Rosser da Áustria, nossos irmãos da Suíça, todos deixam saudar a todos mundialmente. Nós ontem falamos brevemente o que a reforma religiosa, o que se referiu ao começo, após os 1000 anos da regência única, e então, o novo rompimento e o jugo de Roma foi retirado e um novo começo foi feito, mas, como todos sabemos,
foi uma reforma, não foi uma restauração, mas reformação. Mas isso não basta. Isso nós percebemos em todos os avivamentos que seguiram, seja o avivamento metodista, o avivamento do Exército da Salvação, dos batistas, sim, todos os diferentes avivamentos que no decorrer desses 500 anos aconteceram até do avivamento pentecostal, todos mantiveram a doutrina da Igreja Romana, assumiram, todos permaneceram na doutrina da Trindade, todos permaneceram no batismo da Trindade, apesar das bênçãos que Deus, pela graça, havia concedido. E agora, no fim do tempo da graça, não somente reformar, mas restaurar, trazer ao estado original. E esta é a nossa tarefa, que a santa e preciosa palavra, debaixo da unção do Espírito Santo, seja passada adiante como profetas e apóstolos, sob missão de Deus, anunciaram. E se no nosso tempo, se olharmos não somente da história do corona, mas também isto deveria levar todos a pensar. É simplesmente tempo do fim e a humanidade precisa compreender que estamos próximos do fim do tempo e que tudo se cumpre, também pestes, pestilências, pragas e tudo o que viria acontece, e nós podemos somente dizer e repetir o que nosso Senhor disse: quando virdes que isto acontece. A próxima parte, irmãos e irmãs, ontem, dia da reforma, hoje, Todos os Santos, dia de Todos os Santos. Imaginem que pessoas foram santificadas, foram denominadas santos, que então são chamadas por vivos. Onde existe isso? Na Bíblia. A Bíblia só conhece vivos, santos, que de fato, na palavra da verdade, foram santificados para serem aprovados por Deus, porque Deus é santo e nós devemos ser santos. Por isso, o nosso Senhor, em João 17, ele disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E se nós pensarmos na metade do último século, como teólogos começaram a fazer um juízo sobre Deus, e começaram a achar problema que Deus é somente masculino, ele teria que ser também feminino. Se lermos toda a história, o que aconteceu até que a reclamação, porque somente está na Bíblia do filho perdido, porque não está
filha perdida. Se pensarmos em todos os argumentos que teólogos colocam diante da Bíblia, irmãos e irmãs, isso de fato nos faz passar mal. E então se cumpre o que o nosso Senhor disse: o tempo virá como em Sodoma e Gomorra, tudo tomou sobremão. Deus também no terreno, Ele colocou uma ordem, e o casamento é a instituição antiga, primitiva. E então foi dito: sejais frutíferos e multiplicai-vos. O que temos hoje? Em que mundo nós vivemos hoje? Deus é zombado, a palavra é desprezada e todos caminham por seus próprios caminhos. Irmãos e irmãs, e agradou ao Senhor de chamar a nossa atenção para direcioná-la do que se trata agora. No meio de toda a confusão, Deus enviou a sua palavra, e todos que são de Deus ouvem as palavras de Deus, aceitam e recebem. Para nós, que carregamos a responsabilidade de colocar a palavra do Senhor à luz do candeeiro, de não deixar valer mais nada no reino de Deus, também isto teólogos reclamaram, que o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas, somente foi passado aos homens. Eles reclamaram de tudo, e então questionaram tudo e chegaram ao fim que Paulo era um odiador de mulheres, mas Deus tem uma ordem na igreja, na congregação. Isso pode ser lido: Deus, Cristo, homem e mulher. E nós agradecemos que na igreja do Deus vivo, ainda hoje, a ordem divina vale e até o fim valerá. Um versículo que eu quero colocar aqui, e o que deve ser dito ainda, de 2 Timóteo, capítulo 4, e aqui o versículo 2, 2 Timóteo 4, versículo 2, prega a palavra, seja a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Aqui, Paulo escreveu a Timóteo: pregue a palavra, independentemente daquilo o que a direita e a esquerda é dito ou pregado. Pregue você a palavra. Seja um servo que partilha a palavra da verdade corretamente. E nós agradecemos ao Senhor que nós aqui podemos nos enfileirar e nos encontrar aqui. Seja permitido a mim também de mencionar isso, irmãos e irmãs, que muitos que se referem ao irmão Branham
proferem falsas doutrinas. E por quê? Porque não respeitam a palavra, fecham a Bíblia e aquilo que o irmão Branham disse, interpretam e explicam como desejam. Nós compreendemos que Deus enviou o seu servo e profeta para nos guiar de volta a palavra ao fundamento original para edificar tudo. E Paulo pôde dizer, como um edificador sábio, eu coloquei o fundamento sobre vós, cada um veja como vai construir adiante sobre ele. E nós todos sabemos, vocês todos sabem, que 2 Timóteo 4, para mim, tem um significado muito especial, porque o Senhor, em Marsella, me exclamou essa palavra. Não queremos sempre passar vivências pessoais adiante, mas para mim tem tal significado quando eu pela primeira vez me foi perguntado pela primeira vez sobre os 7 trovões e bem fortemente, diga-nos o que são os 7 trovões, e eu tive que dizer, isso eu não sei, isto não está escrito. E eu desejei boa noite a todos, foi depois da pregação, e fui ao meu quarto, mas na próxima manhã, quando olhei no relógio, era 5:05, quando o Senhor, com poderosa voz, exclamou e disse, meu servo, levanta, leia 2 Timóteo 4, eu falarei com você. O que me restou, além de me levantar e tomar a Bíblia e ler, conjuro-te diante da face de Deus e de Jesus Cristo, que pregues a palavra, pois virá um tempo onde não suportarão mais a sã doutrina e se procurarão ensinadores e mais ensinadores, mas você venha e apareça com a palavra e proclame-a. Uma missão divina, nada de não proclamar nada a não ser aquilo, a não ser a palavra escrita. E o que os 7 trovões falaram, isto não foi escrito até através da ordem do céu. Não escreva o que os 7 trovões falaram. E nós agradecemos a Deus, o Senhor. Ele fará o que Ele tomou para fazer. E nós somos gratos que nós temos a palavra escrita. Deixe-me ainda dizer o seguinte, em ligação com a doutrina da Trindade e do batismo trinitário, todas as congregações, e se eu penso que eu tive tantas oportunidades também de ir em congregações batistas pentecostais, de pregar lá, nos anos 60 e também no começo dos anos 70, um problema esteve em todos os lugares o mesmo. Mesmo se eu falei do ministério do irmão Branham, o que foi?
ele rejeita a Trindade e por isso nós não podemos aceitá-lo. E eu pensei comigo mesmo, irmãos e irmãs, que graça Deus nos concedeu, que esse jugo babilônico fosse retirado, fosse quebrado, de sair desse jugo no qual todas as igrejas cristãs estão seguras lá, presas lá. Deus nos guiou para fora do cativeiro babilônico e quebrou o jugo e nos deu a liberdade dos filhos de Deus pela graça. Eu olho também para os anos que passaram, nos quais também carregamos a mensagem da hora no próprio país aqui. O irmão Alfred Borg está sentado aqui. Nós, 65 vezes no país inteiro, mostramos o filme do irmão Branham e chamamos a atenção para aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, o que fez no nosso tempo, até nos colocamos a caminho para Anshausen, no quartel-general do movimento da congregação pentecostal, da igreja pentecostal organizada, e lá simplesmente quisemos apresentar o que Deus, o Senhor, fez no nosso tempo. Eu tenho a fotografia aqui, eu trouxe comigo. Nós todos conhecemos essa fotografia com a coluna de fogo, com a coluna de luz sobre a cabeça do irmão Branham. E quando estávamos no meio da conversa e explicamos o que Deus fez no nosso tempo e de forma sobrenatural confirmou, o irmão Alfred Borg esteve junto, o irmão Paul Schmidt esteve junto, o irmão Leonard Hus esteve junto, e nós explicamos o que Deus no nosso tempo fez. E então eu tirei essa fotografia da minha pasta e mostrei e disse: irmãos, aqui está a prova e o que eu devo dizer a vocês. O responsável principal que estava tendo a conversa pegou essa foto, jogou no chão e disse: isto não tem nada a me dizer. E qual foi o motivo? O motivo foi que esse homem de Deus rejeitou a doutrina da Trindade e batiza no nome de Jesus Cristo. Temos que pensar uma vez nisso, com que maldição essas pessoas estão carregadas e permanecem debaixo disso, apesar do seu batismo espiritual. E irmãos e irmãs, se eu não tivesse vivenciado tudo isso pessoalmente, que centenas em uma reunião cantaram em línguas e glorificaram ao Senhor, mas nenhum ensinamento estava nisso. E Deus agora concedeu a graça, como nós lemos, venha ensinamento, todos serão ensinados por Deus. E o pior foi ainda, então, fui
no salão da recepção, quando pessoas entravam para a escola dominical, então tinham que colocar os seus nomes e nesse prefácio estava a passagem bíblica de Provérbios 8, 22 até 24, se referindo a Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu peço que o irmão Alfred Borg nos leia esses versículos que foram usurpados, mal usados para já colocar o Filho de Deus como Filho eterno, apresentá-lo assim e ensinar que esse é o texto que eu lá com os próprios olhos eu vi na recepção dos escolares da escola dominical, dos alunos lá. Leia, por favor, irmão Borg, por favor. Aqui está. O Senhor me criou como o princípio. Imagine uma vez, o Senhor me criou como o primeiro da sua atuação de criação, como o começo no tempo original da eternidade. Eu fui formado do começo do começo da terra, antes do começo da terra, quando ainda, versículo 24, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Fique um pouquinho aqui. Imagine uma vez, Salomão, o homem mais sábio que houve, ainda no Novo Testamento ele é mencionado. E para ele, a sabedoria era o mais precioso, o melhor. 44 vezes ele descreveu a sabedoria, descreveu. De forma, da frente para trás, de trás para frente, de todos os lados ele descreveu 44 vezes nos capítulos dos Provérbios. E essa palavra, leia mais uma vez, o versículo 22, mais uma vez. O Senhor me criou no princípio como a primeira obra da sua criação, como o primeiro das suas obras no tempo primitivo. Lá, de fato, é falado aqui de sabedoria e do conhecimento. Temos que simplesmente ler isso. E essa passagem bíblica, assim como Mateus 28, simplesmente foram mal entendidas e mal interpretadas, que o Filho de Deus da eternidade foi criado, meu Deus, Ele, o Senhor, que nós conhecemos como Filho, é o Senhor, que no Jardim do Éden caminhou, que trouxe todas as coisas à existência através da sua voz. Sem Ele, nada se tornou de tudo o que se tornou. No Antigo Testamento, ele não era filho e não a sabedoria de Salomão, que Salomão falou, mas o Senhor, Javé, e nós temos as denominações em todo o Antigo Testamento para Deus, Elohim, para o Senhor, Javé, acima de 4.000 vezes no Antigo Testamento, e Ele é sempre o mesmo. Se nós, no Novo Testamento, lemos, no princípio era a palavra hebraica é um pouco mais precisa. No princípio era o que fala. Ele que trouxe tudo, falou tudo à existência através do seu falar, mas naquela época ele não era filho, ele era Senhor,
A filiação foi anunciada em todo o Antigo Testamento, e as duas promessas principais em Isaías 7, versículo 14, uma virgem se tornará grávida e dará à luz a um filho, ao qual darão o nome Emanuel. E então, Isaías 9, versículos 5 e 6, um filho nos foi nascido, um filho nos foi dado, a regência está sobre os seus ombros. O nascimento do filho não foi na eternidade e não foi no céu, mas em Belém. E o que significa Bethlehem, pão, casa do pão, casa do pão. Ele, o pão vivo, que do céu desceu. Hoje vos foi nascido Cristo, qual é o Senhor. Irmãos e irmãs, se eu penso em todas essas experiências, a crítica principal foi também no que se refere ao ministério do irmão Branham. Todos sabiam que ele é um homem de Deus e que ele tinha um dom de cura divina, mas então veio o mais, porém, mas, e agora nós de fato chegamos ao ponto culminante e vamos falar em toda clareza, mais uma vez. Deus, o Senhor, guiou assim que no fim do tempo da graça, a proclamação verdadeira, divina da verdadeira palavra, um Senhor, uma fé, um batismo, tudo uma vez, nenhuma interpretação, mas a santa palavra de Deus, assim como está escrita. Por isso, vocês podem sentir, compreender a minha dor. Eu penso em certas vivências. Eu penso também em Moscou, como Deus concedeu graça. O pregador batista estava tão dominado da pregação que ele disse: você tem que ir à universidade e você tem que apresentar o plano de salvação de Deus a todos os estudantes. Toda uma semana, junto com o irmão Menat, em Moscou, na universidade, o plano de salvação de Deus foi explicado e, no fim, a doutrina da Trindade. Nós não podemos aceitar que Deus somente é um e que o batismo no nome de Jesus Cristo tem que ser feito. Isto foi em todos os lugares o ponto decisivo em toda a terra, em todos os irmãos servidores, em todos os pregadores. Dom de cura, reuniões, tudo muito bem e bonito e agradável. Mas a decisão vinha com as doutrinas bíblicas sobre batismo, sobre divindade. Irmãos e irmãs, isto, o que outros rejeitaram e permaneceram nas doutrinas tradicionais, e para falar do texto no Apocalipse, que um é a mãe espiritual, o outro são as suas filhas, e todos assumiram tudo, e agora todos voltam ao colo da mãe e todos se unificam debaixo de uma cabeça. Mas nesse tempo,
o Senhor tem a sua assembleia, a sua congregação, e Ele finaliza a sua obra nos céus. O que ainda é muito importante, irmãos e irmãs, que em Efésios 1, versículo 13, você quer ler, irmão Borg, a palavra maravilhosa de Efésios, capítulo 1, no versículo 13. Lá se trata do selo de Deus, do selamento com o Espírito Santo. Por favor, leia Efésios 1, versículo 13. E nós veremos disso, do que de fato se trata, qual seja, que temos que receber a Santa Palavra de Deus e deixar valê-la somente e respeitar que nenhuma falsa doutrina tem a sua origem na verdade. Verdade foi sempre e permanece, é e permanece verdade eternamente. Por favor, leia. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós temos uma linguagem clara. Após teres ouvido a palavra da verdade, teres aceito a palavra da verdade e chegastes à fé, vocês recebessem o Espírito Santo da promessa e fostes com ele selados. Não somente batizados com o Espírito. O batismo com o Espírito pertence à conversão. Sem conversão, não podemos tornar crentes. E sem batismo no Espírito, não temos uma finalização da conversão. Mas o selamento é algo totalmente diferente. E a pergunta é: os 550 milhões de carismáticos foram selados com o Espírito Santo da promessa que estão sobre a terra? Eles não sabem nada da promessa que Deus deu para esse período. E somente quem crê na promessa para esse tempo pode ser selado com o Espírito Santo da promessa para o glorioso dia da nossa redenção física. Obrigado, irmão Borg. Nós simplesmente somos muito, muito gratos pela Santa Escritura e nós sabemos o que em Mateus 7 está escrito: muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, 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 não no teu nome não profetizamos, expulsamos diabos, fizemos milagres? Sim, todo o movimento pentecostal carismático pode se referir a isso. Acontecem milagres? É profetizado? Nós temos tudo aqui. Não. Quem não tem a palavra da promessa, este passa ao largo de Deus e daquilo que Deus está fazendo no presente. E por isso, ambas coisas pertencem juntas. A palavra da promessa, os filhos da promessa e o Espírito da promessa. Essas três coisas pertencem juntas. E os filhos da promessa creem a palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa e são selados com ele para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir,
Amados irmãos e irmãs, Deus se preocupou, como já ontem à noite eu enfatizei, o Senhor enviou o seu servo e profeta, como ele prometeu, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, viria um homem de Deus como Elias, que chamaria o povo de Deus, reedificaria o altar, que ordenaria tudo biblicamente em ensinamentos. Isso nós também, em 2 Timóteo 4, no versículo 2, nós lemos: tudo de forma certa, através da proclamação da palavra, também o ensinamento. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, pelo ministério profético do nosso amado irmão Branham. E irmãos e irmãs, se alguém que desde do seu fundamento reconheceu, e o que está ligado com isso, como o Senhor se inclinou na mesma coluna de fogo, de nuvem, e falou com seu servo e profeta face a face, e como na oração para os enfermos, cada vez novamente se tornou revelado que ele, como profeta, lhe foi mostrado quem era a pessoa, da onde ela vinha, que enfermidade ela tinha, e também o nome, todos os detalhes revelados. Eu estava sentado lá na reunião, seja na segunda ou na terceira fileira, e eu mesmo vi e ouvi, e agora está em todas as fitas magnéticas. Tal ministério sobrenatural jamais houve sobre a terra desde os dias de nosso Senhor, e nós reconhecemos que Deus teve um chamado divino, um envio divino de acordo com a promessa. E também em Mateus 17, versículo 11, após o ministério de João Batista, nosso Senhor confirmou a promessa: em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Hoje nós podemos dizer, essa escritura se cumpriu no nosso tempo, e tão certo quanto a missão foi passada, que esta mensagem divina seria precursora da segunda vinda de Cristo. Tão certo, nós podemos dizer, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos mundialmente. E os temas principais da proclamação são as doutrinas principais da Bíblia: divindade, batismo, Santa Ceia. Simplesmente o fundamento foi colocado. Temos que começar no começo, assim como no tempo dos apóstolos aconteceu. E vamos falar isso mais uma vez. Como ontem já mencionamos, sequer uma vez sobre um Filho eterno, sobre 3 pessoas, sequer uma vez Trindade ou Deus triuno, mas Deus o Senhor, sempre o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente.
Em todo o Antigo Testamento foi anunciado o plano de salvação pelos profetas, e no Novo Testamento nós vemos o cumprimento daquilo o que Deus no Antigo Testamento prometeu. E por isso nós cremos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, que o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Gólgota foi derramado, e que o nosso Senhor, como sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entrou no santuário celestial e colocou sobre o trono da graça, sobre a arca do concerto. E o sangue fala por nós. Sim, nos liberta. E se então pensamos em Romanos 8, lá está também escrito: quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus? Cristo está aqui, que os justificou. Que todos os irmãos servidores sobre toda a terra, sem fanatismo, possam passar as verdades bíblicas sobre Deus, sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre eleição, chamado para fora, sobre todas as verdades bíblicas, possam proclamá-las, e que todos que são de Deus possam ouvir a voz de Deus. Deixe-me, no fim, ainda enfatizar mais uma vez, com autoridade enfatizar, este é o tempo do guiar para fora, da separação, do preparar, que não somente tenhamos saído do cativeiro babilônico, mas que o manto babilônico tem que ser colocado de lado, todas as falsas doutrinas, tudo o que não está certo, de fato, deixar para trás e vivenciar uma plena renovação pela graça, assim como o Filho de Deus era a pura palavra santa e se tornou carne. Então, a noiva do Cordeiro, a santa palavra de Deus, que nos foi colocada dentro de nós, e como o Espírito Santo veio sobre Maria, que havia aceito a palavra da promessa e crido nela, e o Filho de Deus foi nascido como o primogênito entre muitos irmãos. Da mesma forma, nós aceitamos a palavra da promessa e o Espírito Santo atuou em nós a nova vida. Nós temos a vida eterna, e isso testifica especialmente o apóstolo João, em 1 João, no capítulo 5, versículo 11. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem também a vida. Que Deus possa também usar essa curta pregação para que todos mundialmente saiam do cativeiro babilônico, de todas as falsas doutrinas, de toda a confusão, e sejam santificados na palavra da verdade, e sejam lavados no sangue do Cordeiro, e com o Espírito Santo da promessa, sejam selados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no fim, peço que o irmão Alfred Borg nos leia os 3 versículos que ontem
de Romanos 8, nós lemos. Mais uma vez. Leia mais uma vez. 28, 29 e 30. Por favor, leia em alta voz, para que todos ouçam. E sabemos, amém, você sabe, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Porque os que dantes conheceu, amém, também os predestinou já de antemão para serem conformes à sua imagem de seu filho, a imagem de seu filho. Isso é verdade divina, realidade divina. Adiante. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Amém? E aos que chamou, a estes também justificou. Amém? E aos que justificou, a estes também glorificou. Meu Deus. Aceitem na fé e agradeçam a Deus o Senhor. Por isso, a Ele seja a glória. Amém. Vamos levantar para a oração. Irmão Alferborg, venha, por favor, e agradeça ao Senhor. Venha aqui para frente e agradeça ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta contemplação da palavra nesta manhã. Nós te agradecemos a Ti pela graça que Tu concedesse a todos nós para reconhecermos o que é a verdade. Tu nos ajudaste porque para tirar o manto babilônico, para colocar tudo de lado, para estarmos somente nas barreiras, caminhando entre as barreiras da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que Tu destes a muitos e conosco mundialmente, nossos irmãos e irmãs. Senhor, nós te agradecemos. Tu revelastes a verdade. Tu enviastes o Teu profeta. Nós te agradecemos por isso. Ele nos trouxe, nos guiou de volta através do Seu ministério, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, às doutrinas dos apóstolos e profetas. Senhor, eu te agradeço pessoalmente nesta manhã por essa preciosa palavra que eu ouvi. Tu nos abençoaste. Tu estás presente aonde a Tua palavra é proclamada. Tu, através do Teu Espírito Santo, estás presente. Nós pedimos a Ti, abençoe todos nessa manhã que ouviram a Tua palavra, especialmente os pregadores da Tua palavra. Ajuda-os e tem misericórdia deles. Nós pedimos também por nosso irmão. Fortifica-o em corpo, espírito e alma. Nós te agradecemos por este culto a Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais um anúncio. Como ontem à noite já foi dito, o domingo de Zurique, como último domingo do mês, na próxima vez não será feito à tarde, mas já na manhã, às 10 horas, será ouvido ao vivo, poderá ser ouvido ao vivo, e se Deus quiser, também no primeiro domingo, na manhã, teremos a transmissão ao vivo, mas o sábado nós utilizaremos para as transmissões das pregações antigas. Deus o Senhor abençoe. Deus o Senhor abençoe. Ele finalize a sua obra. Irmãos e irmãs,
levem junto com vocês e agradeçam ao Senhor por aquilo que Ele fez em nós. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Mais uma vez, saudamos a todos mundialmente no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a próxima vez. Amém. Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут? Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой и светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть? Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу, скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою,